Olá, sou Guilherme Torrejon, CMO na Congresse-me. Se você quiser saber um pouco mais sobre mim, é só assistir o vídeo de boas-vindas do canal. Sem mais delongas, vamos ao início do vídeo, que é o que você veio buscar aqui. Vou falar dos 7 inimigos da produtividade, o real motivo de você não ter tempo para realizar suas atividades. Então, eu vou compartilhar com você aqui. Se você acabar com esses inimigos, fugir deles, com certeza você vai ter mais tempo para fazer suas atividades, mais tempo para fazer suas atividades físicas, seu lazer, tudo que você quiser com tempo de sobra, tá bom? A primeira delas é as notificações. A gente sabe que com todo esse avanço da nossa tecnologia, celular, a gente tem nosso mundo na palma das mãos. Então é muito difícil a gente estar desconectado. E aquela falsa sensação de que se eu não estou ali presente, eu estou desatualizado das informações do mundo. E aí você recebe todas essas notificações de diversos aplicativos ao longo do dia inteiro no seu celular. E se ele sempre está perto de você, vibrando ou acendendo a luz perto, você acaba tendo essa distração. E toda troca de atividade, por menor que ela seja, ela consome um pouco de energia sua, de decisões. E cada coisa que você consome ao longo do dia, ela também consome decisões, energia do seu cérebro para que você consiga executar as atividades daquele dia. Então, quanto mais você consumir essas informações, e ela também pode alterar muito seu humor, né? Então, se for uma notícia muito ruim, você pode também ter afetar isso para continuar o seu dia a dia do que você está fazendo. Então, é muito difícil as notificações, elas são um grande vilão, ela é um grande inimigo da nossa produtividade. Então, minha dica é: desative suas notificações, principalmente quando você está fazendo alguma atividade em foco. Eu mesmo não uso nenhuma notificação, só tenho a notificação de alguns aplicativos mais de cartão de crédito para acompanhar, né, se passou alguma coisa, de repente foi clonado, então alguns aplicativos assim a gente deixa, e os outros restantes todos não tem. WhatsApp, todos esses não tem. Então, se alguém precisar de mim urgente, liga. Então, é bom você fazer um comunicado, né? Você ter um combinado com as pessoas. Ó, se for urgente, você me liga. E, obviamente, eu estou sempre entrando ali de tempos em tempos. Então, vou dar uma pausa antes do almoço, eu entro, respondo todo mundo. E aí eu consigo fazer isso. Além disso, no WhatsApp eu gosto muito de separar entre profissional e pessoal. E aí eu consigo também saber certinho e não ter essa preocupação. No começo é muito difícil, porque você tem aquela falsa sensação de que estão precisando sempre de você. Mas com o tempo, né, com esse policiamento que você tem de horários, você consegue se separar disso e consegue, de fato, estar mais tranquilo e não ter essa preocupação toda e consegue direcionar o foco para aquilo que é importante para você fazer naquele dia. Outro ponto só fundamental dentro das notificações ainda é no seu computador. Então, no computador também eu não tenho notificações, porque também, né, se você ligar as notificações de todos os aplicativos que você trabalha, vai ficar complicado você estar trabalhando e pulando notificações no seu computador, se você usar ele como ferramenta de trabalho, de estudo. Então é importante também tirar essas notificações de lá, tá bom? Agora vamos para o segundo inimigo da nossa produtividade, que são as redes sociais, onde quando a gente entra lá, é muito difícil a gente sair, a gente fica rolando, e aí sempre vem conteúdos e o algoritmo entende o que você gosta e só te mostra o que você quer, e aí fica uma coisa que você entrou ali para ficar 5 minutos, deu 15, 20, 1 hora. Isso acontece, né, comigo, e quando eu tô num momento mais à noite, assim, descontraído, às vezes eu vou ver um vídeo de cachorro, né, de pessoas e tal, e aí você acaba ficando ali por muito tempo. E por que isso é difícil? Porque as redes sociais, elas geram uma sensação de prazer muito grande no nosso cérebro. Quantas vezes já aconteceu de você estar fazendo uma atividade que ela é difícil e você fica pensando como é que vai fazer e aí você já tem a sensação de ir para a rede social, pegar o celular e abrir ela, porque ela te dá essa sensação de prazer, né, de consumo, de entender de tudo aquilo lá, e você acaba ficando preso na rede social. Então por isso que é importante, né, tirar as notificações, de repente num primeiro momento você desativar, né, ou desinstalar que seja. Eu fiz isso uma vez, 2 vezes já. Então, quando eu me pego muito entrando assim nesse modo automático, porque é uma luta constante, você precisa pegar o seu aplicativo e desinstalar ele. Então, desinstalei, por exemplo, o Instagram, que é o que eu mais uso. Instalei lá por 15 dias, depois uma outra vez por 30 dias. E quando você desinstala, você vai ver que você vai pegar o celular e tentar ir, mas não tem mais o aplicativo. E aí o seu cérebro começa a se reprogramar para não ter mais essa necessidade de entrar nas redes sociais. É um pouco difícil, mas essa é uma mudança drástica, né? Se você tirar desinstalar a rede social, é fácil. Outra coisa, por exemplo, no WhatsApp, que também pode te consumir muito tempo. Muitos grupos, muitas conversas. Então, o que eu faço? Meus 2 WhatsApp, tanto o profissional
quanto pessoal, eles são zerados, todas as mensagens ao final do dia. Ah, mas eu tenho muita mensagem? Não, é que eu seleciono, eu sei os grupos que eu tô. Tem muito grupo que a gente tá à toa, então seleciona os grupos que você tá, sai dos grupos, fica só nos grupos que de fato são importantes para você. E tem esses horários para responder todo mundo, que aí você consegue num horário responder todo mundo de uma vez e aí beleza, você consegue matar tudo isso de uma forma mais efetiva. Porque como eu falei, um princípio muito grande que é mais um inimigo aqui é tentar ser multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo, mudando de atividades para outra e se torna cada vez ineficiente, você chega no final sempre faltando tempo e sempre com as atividades pendentes. Tá? Então, as redes sociais também é um grande inimigo nosso da produtividade. O terceiro é a desorganização. E quando eu falo de desorganização, é tanto no seu ambiente de trabalho, então como você está no seu ambiente de trabalho, enfim, no seu ambiente de estudo. Quanto mais organizado e menos distrações ele tiver, melhor vai ser sua concentração e sua eficiência naquilo que você estiver fazendo. E pode parecer que não, isso não acontece comigo, mas inconscientemente o seu cérebro, o seu olho, ele busca coisas dentro do ambiente, ele vai processando tudo isso de formas imperceptíveis para entender, né, todo o ambiente que você está, e quanto mais coisas tem, quanto mais desordem está, mais você vai ficando cansado ao longo do tempo para realizar uma atividade. E além disso também é a desorganização das suas atividades. Então se você não tem atividades organizadas, você não sabe o que você vai fazer primeiro, você não sabe como você vai começar, você não sabe o que é importante fazer, o que não é. E aí você fica nesse processo de tomar decisão no que você vai fazer todos os dias. Isso vai te consumindo minutos, horas, e aí você se torna improdutivo e perde tempo. E aí aquela falta de tempo novamente acontece. Então a desorganização também é outro inimigo da produtividade. E o quarto aqui foi exatamente o que eu falei agora há pouco, que é ser multitarefa. Nós seres humanos somos monotarefas em qualquer uma das situações que nós formos realizar uma tarefa. O que significa isso? Então, se você está fazendo uma tarefa específica, então você está lendo um livro, você não consegue ouvir uma música junto. Apesar de pessoas falarem, eu consigo ouvir uma música lavando louça, eu consigo ouvir uma música caminhando, eu consigo ouvir um podcast fazendo uma musculação. Consegue. Só que dependendo do nível até nessas atividades, lavar uma louça, escutar um podcast, uma música, você consegue. Só que quando você prestar atenção em uma delas, a outra vai ficar em segundo plano. Obviamente que lavar uma louça é simples, você já tem todo esse trabalho automático do seu cérebro e aí você consegue executar essa tarefa sem nenhum problema. Só que quando você está fazendo uma atividade complexa ou mais difícil, é complicado você perder essa concentração. Então por isso que mudar de atividades para outra te requer essa energia dessa mudança. Então, por isso que ter celular perto, distrações, tudo isso faz com que você demore. E também você demora muito para entrar no foco, né, para realmente engrenar numa atividade. Tem atividades cerca de 15 minutos para você de fato entrar. E aí se você é interrompido por uma notificação, por alguém, você demora de novo esses 15 minutos novamente para engrenar, ou 5 minutos que seja. Mas são números que pode parecer imperceptível, mas ao longo do dia fazem a diferença quando isso acontece. E para você testar tudo isso também que eu estou falando, faz experimento em um dia só. Um dia você vai ver quanto de tempo vai te sobrar e você vai falar, o que eu vou fazer agora? Já fiz tanta coisa hoje. Você vai ver quanto tempo vai te sobrar se você fizer tudo isso aqui, tirar todos esses inimigos da produtividade. Faz esse teste, cronometra tudo, um dia só. Como eu falei, você não vai precisar fazer isso para sempre, você já vai fazer tudo automático, né? As coisas vão fluir natural e você vai ter essa percepção. Mas entender realmente que ser multitarefa é uma questão complicada, mas ser eficiente. Então, estou numa caminhada, estou fazendo uma atividade física moderada, quero ouvir um podcast, quero ouvir um curso. Você consegue fazer isso para otimizar esse tempo, mas sabendo que você vai perder alguma coisa, mas que está tudo bem. Nesse caso, não tem nenhum problema. O sexto é não ter uma rotina. Então, se você não tem uma rotina padronizada, né, por mais que não seja uma rotina completa, né, o que eu vou fazer das 7 às 8, das 8 às 9, não é isso que eu estou falando. Mas tem uma rotina, como você acorda, o que você faz antes, né, de tomar café, faz uma atividade física, vai tomar café, vai para o trabalho, estuda, tem as aulas e tal. Você entender sua rotina é muito importante, ter um padrão de rotina é muito importante, porque o seu cérebro se acostuma e ele é mais eficiente na hora de realizar todas essas atividades, porque ele conseguiu trazer isso num hábito, numa rotina, e você consegue seguir. Toda vez que a gente muda de uma rotina, isso é bom para um lado, por exemplo, da criatividade, se você tiver, às vezes, sempre num ambiente, como eu estou aqui trabalhando todo dia em casa, home office, às vezes eu gosto de ir para um café para fazer um texto melhor, para enfim, fazer um funil melhor, alguma coisa de trabalho, eu gosto de estar em outro ambiente.
Mas é importante você ter a rotina para aquela execução, para aquele dia a dia que você precisa executar suas atividades, fazer as coisas, ter essa rotina muito bem definida. Isso também serve para atividade física, um momento de caminhada, de leitura, você colocar isso fixo, né, um horário, todo dia 11h30 eu vou treinar, para que você também consiga ter essa consistência de conseguir fazer as coisas. Se é uma rotina e deixando, quando der eu faço, esse der nunca chega e você nunca faz as coisas. Então a rotina também ela é importante, você ter um mínimo de uma rotina, imprevistos sempre vão acontecer, e aí você vai adequando isso, mas você tem sempre horários específicos. E quanto mais você entende isso, que os imprevistos eles têm que realmente ser imprevisto, é outra coisa que você vai ganhar mais tempo. Por quê? Se tudo você encaixa, tudo você resolve na hora, você nunca vai dizer não para as outras pessoas e acaba que nunca vai dar certo o seu planejamento. Então, você vai ter que dizer muito não ou pegar os horários, como eu falei, para definir essas respostas, definir se uma atividade entra ou não no dia que você planejou ela ou não. Então, você precisa ser muito criterioso quanto a isso para você conseguir efetivamente executar tudo o que você quer. E o sexto é exatamente isso que eu acabei de falar, que é a falta de foco. Se você dizer sim a todas as situações, realmente vai ficar difícil você organizar todas as suas atividades e fazer tudo que você precisa fazer no seu dia. Então, por exemplo, se você já planejou toda uma atividade, todos os horários e surge uma atividade, fulano, precisa que você faça isso, você pode me ajudar nisso? Se você encaixa isso, mas a sua questão é, será que eu posso fazer isso amanhã? Posso, então faço amanhã. Não, tenta sempre tudo que chegar no dia, você ou delega, ou coloca para amanhã, e o que for realmente necessário você faz. Mas você tem esse entendimento, é mais fácil de você conseguir seguir o seu plano, seguir tudo que você quer fazer no dia. E a sétima é a sua realidade e a sua individualidade, tá? Você respeita a sua realidade, como você vive hoje, né, tudo que você tem hoje, ou você se compara com outras pessoas e acha que para você não dá certo porque aquela outra pessoa tem aquilo e você não. Então é importante você entender a sua realidade, como que é você hoje, quais são suas limitações, quais são os seus problemas, como que você está hoje. Por exemplo, só sou eu e minha esposa, eu não tenho filhos, então eu sei que para uma pessoa que tem filhos é muito mais difícil ter essa organização, ter uma rotina, entender, conseguir fazer tudo, porque tem uma outra pessoa, né, que requer mais cuidado, né, e isso também varia muito da idade, né, então quanto mais novo, mais requer a sua atenção, a sua energia. Então você tem que entender sua realidade para saber que esses princípios eles vão funcionar para qualquer pessoa em qualquer realidade. Mas você tem que saber encaixar elas, entender os momentos que você vai ter, que você vai realmente ter que organizar muito melhor para conseguir ter mais tempo, conseguir fazer tudo o que você quer. Então entender sua realidade. E o segundo é a sua individualidade, entender quem é você, saber das suas particularidades. Por exemplo, eu gosto de trabalhar mais à noite, então de manhã eu não sou muito produtivo. À tarde, eu já, na verdade, de manhã até eu acordar ali por volta das 9, 10 eu sou mais produtivo. À tarde eu fico um pouco menos e à noite eu que dá esse boom. Então você tem que entender esses momentos de produtividade, entender sobre você. Você é introspectivo? É extrovertido? Eu sou introspectivo, então eu prefiro ficar sozinho para fazer minhas coisas. O extrovertido ele prefere estar junto com outras pessoas. Eu estar junto com outras pessoas vai me sugando minha energia mais rápido, e aí eu fico menos produtivo. Então você precisa entender todos esses aspectos de você para que você consiga organizar e fazer melhor as suas atividades, tá? Então esses foram os 7 inimigos da produtividade. Você entendendo todos eles vai fazer com que você seja mais produtivo e com certeza vai te sobrar aí 1, 2, 3, 4 horas, dependendo de qual nível você tá. E faz esse experimento e depois coloca aqui nos comentários se você fez e como é que foi. Passa o dia seguindo esse passo a passo, desviando desses inimigos e vê como é que suas atividades, vê como é que foi sua produtividade, se sobrou mais tempo. Comenta aqui, compartilha um pouco do que você faz e o que você fez, né? Pra gente entender todo mundo e poder se ajudar também, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.